Olá, board members, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um episódio do podcast Os Conselheiros, diretamente aqui dos estúdios da Board Academy em São Paulo. A gente sempre recebe aqui profissionais, conselheiros, que trazem para a gente a sua experiência do campo de batalha, compartilhando aí todas as suas histórias e, claro, principalmente os seus desafios. Já fica aqui o convite para que você possa, então, se inscrever aqui no canal da Board Academy e, claro, compartilhar esse episódio, que eu tenho certeza vai ser sensacional, e também ativar os sininhos para toda vez que a gente tiver um novo episódio, você possa ser acionado aí e comunicado, ok? Bom, eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, EdTech, que tem um nobre propósito de levar a governança proativa às empresas brasileiras, claro, com apoio dos nossos membros, dos nossos conselheiros aqui da Board Academy. E nessa mesa, sempre comigo, convidados especiais. E hoje eu queria apresentar, então, Eduardo Gomes e Marcelo Simonato. Tudo bem? Tudo bem, Farias? Privilégio estar aqui com você mais uma vez. Legal. Eduardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem você? Hoje nós temos aqui o privilégio de trazer uma pessoa que reúne, de certa forma, tudo aquilo que a gente fala nos nossos podcasts. Nos nossos podcasts nós convidamos empresários, conselheiros, executivos e celebridades. A gente conseguiu reunir tudo isso numa única pessoa, Farias. Boa, aí sim, é faixa preta. É faixa preta, como você disse. E para falar dele, você me permite, eu tenho que ler, porque é um conteúdo extraordinário. Vamos lá. Nós estamos falando de Luiz Arthur Nogueira.
Claro que você que está nos assistindo já conhece o Luiz Arthur, mas ele é comentarista de economia. Ele também é apresentador da TV Jovem Pan News, colunista da Isto é Dinheiro, palestrante profissional, meu colega, e também sócio fundador da Verso Advisors. Ou seja, empresário, palestrante, colunista, comentarista e apresentador de TV. Luiz, seja muito bem-vindo. Só falta ganhar dinheiro, né? Boa. Obrigado, Simonato, Farias, Eduardo. É um prazer estar com vocês, com essa audiência aqui da Board Academy. Você exagerou aí no currículo, mas eu agradeço as palavras. E é isso, estou aqui para a gente fazer esse bate-papo num momento tão importante do Brasil, né? De muitas mudanças, mas também de muitas oportunidades. Claro. Bacana. Eduardo, a gente costuma contar que quando a gente apresenta o convidado, a gente mostra uma foto. Sim. Quem ele é ou como ele está no dia de hoje. Mas ninguém nasceu comentarista, ninguém nasceu economista, Não. empresário ou conselheiro, como nossos nobres colegas que nos assistem hoje aqui. Então vamos voltar lá às origens, Luiz. E conta pra gente de onde você veio, onde você nasceu, família, formação. E a gente começa a caminhar um pouco na sua carreira para depois chegar, então, finalmente na foto de hoje. Bacana. Bom, tenho 45 anos, nascido em São Paulo. Minha vida toda foi em torno da Avenida Paulista, que eu estudei no Colégio São Luís. Ficava na Avenida Paulista, um colégio particular. Depois eu fiz faculdade de jornalismo na Casper Libero, que fica na Avenida Paulista. Para quem conhece São Paulo, aquele famoso prédio da TV Gazeta. Depois eu fiz faculdade na Unip de Economia e também ficava no prédio da TV Gazeta. Meu primeiro estágio foi na Rádio Trianon, que ficava no mesmo prédio da Gazeta. Hoje estou na Jovem Pan, que fica na Avenida Paulista, ali na esquina, ali pertinho. E tem o brinco que minha vida toda... eu nasci no Hospital 9 de Julho, que fica a um quarteirão da Avenida Paulista. Conclusão, eu brinco, meu pulmão é poluído, né? Porque eu fico a vida inteira na Paulista, respirando o escapamento de carro. Mas brincadeiras à parte, portanto, sou um paulistano mesmo, da Avenida Paulista. E na verdade, assim, escolhi o jornalismo. Confesso que na fila do vestibular lá da FUVEST, eu não sabia exatamente o que eu queria, escolhi, fiz jornalismo, e dentro do jornalismo eu abracei a economia, graças ao meu saudoso mestre Joamir Betting, com quem eu trabalhei durante 6 anos na Band. Aí eu fiz, portanto, uma faculdade de economia, fiz um MBA com especialização em mercado financeiro, e desde então mergulhei nesse mundo do jornalismo econômico, atuando em grandes mídias. Então eu passei, além da Rádio Trianon, pela Band, o Grupo Bandeirantes, né? Pela Revista Exame, pela Isto é Dinheiro, e hoje na Isto é Dinheiro e na Rádio e TV Jovem Pan. E também, em paralelo, o meu lado economista, que tem muito a ver com as palestras, que é você levar cenários econômicos e políticos numa linguagem simples, descomplicada, para que todo mundo possa entender, desde um público, a gente fala assim, funcionários mais chão de fábrica, até CEOs, altos executivos. A gente consegue passar a mesma mensagem, com a mesma profundidade, mas com linguagens adaptadas aos diferentes públicos. Pegando um gancho nisso que você falou agora, Farias, Eduardo, me lembra o seguinte, aqui a gente está falando com empresários, executivos, conselheiros, que muitas vezes estão lidando com outros empresários, executivos e conselheiros. E você equalizar a sua comunicação é fundamental, né, Eduardo? Perfeitamente. Porque você pode ter uma formação, uma pós-graduação, falar outros idiomas, mas de repente você não conecta com o outro. Sim. E aí um conselheiro vai falar com um empresário lá, o fundador de uma fábrica lá no interior de uma cidade lá, com aquele português rebuscado. Não vai funcionar. Não vai. Usando palavras técnicas muitas vezes, né? Às vezes o inglês. Não funciona, não rola. E você tem isso, né? Eu percebo que isso é uma marca registrada sua quando você fala com diversos setores e consegue equalizar esse nível de comunicação. Eu diria, Simonato, como a minha escola foi o rádio, a gente aprende no rádio, a gente tem que falar com todos os públicos, uma linguagem simples. E antigamente, quando o rádio era só som, porque hoje em dia rádio tem imagem também, né? A gente tinha que, com as palavras, escrever as coisas, né? Então, a hora que você aprende a fazer isso, todo o resto fica mais simples. Não é à toa que muitos CEOs fazem cursos de comunicação, de oratória, justamente para fazer com que a mensagem dele chegue na empresa como um todo. Muito importante isso. Mas aí é o ajuste fino também que você sabe fazer bem, que é, dependendo do público, que tipo de mensagem você pode, deve mandar ali, né? Se você está numa palestra grande, sei lá, com 1.000, 2.000 pessoas, ou se você está numa reunião de conselho Sem dúvida. da alta gestão, então
você acaba trocando esse chip, né, Luiz? Muda muito. Muda muito, não só pelo nível educacional das pessoas, Claro. evidentemente, mas às vezes até pelo tamanho do grupo. É engraçado porque o Simonato sabe bem nesse mercado de palestras, às vezes tem piadas ou brincadeiras que você faz que funciona com 2.000 pessoas, porque a massa vai ter uma tendência a dar uma gargalhada, mas se você fizer num grupo de 10 pessoas, as pessoas até por estarem num grupo pequeno, cada um vai ficar inibido de extravasar e dar uma gargalhada. Luz apagada ou não do público. Exato. Tem até uma coisa curiosa, eu não sei se vocês estão frequentando, voltaram a frequentar, finalmente voltaram os eventos presenciais. Está muito na moda aqueles eventos mudos que a gente fala, que todo mundo coloca um fone de ouvido, então você tem várias plateias simultâneas e se você não colocar o fone, você não ouve nada, é um silêncio. Sim. É curioso uma coisa, muito curiosa, que é o seguinte, as pessoas tendem a interagir menos e a dar menos risada quando elas estão com fone de ouvido. Por quê? Eu imagino que algum psicólogo possa até explicar isso melhor, mas a minha intuição diz o seguinte: quando que a gente usa fone de ouvido nas nossas vidas? Normalmente, quando nós estamos sozinhos, dentro de casa, ouvindo uma música, ou assistindo alguma coisa no celular, a gente coloca o fone. Ou seja, nós estamos no momento só. Tá. Quando você está Introspecção. Exatamente. Quando você está num grande público e você é obrigado a colocar um fone de ouvido, você talvez inconscientemente age como se você estivesse sozinho. Ou seja, dificilmente você vai dar uma grande gargalhada sozinho. Não vou dizer que é impossível. Mas você está dentro de um avião assistindo um filme, você não vai soltar aquela gargalhada, você vai se conter. E é curioso. Ele tá contando isso, eu tô lembrando aqui. Eu não sei se você já foi nesse tipo de evento. Já. 3 palestrantes ao mesmo tempo, todo mundo com Sim, fone de sim. ouvido. Você não sabe quantos estão te assistindo ou estão assistindo o É cara do muito lado. engraçado. É. E se ele contar uma piada e você não, e o pessoal dá risada? Aí você fala assim, mas eu não contei nada de engraçado. O áudio e o vídeo não estão batendo, né? Estão batendo. É bem interessante. Não, isso é muito comum no mercado americano, esse tipo de palestra, arena, né? Que você tem 4 Isso. palestras ao mesmo tempo, até painéis, inclusive, acontecendo simultâneo, e todo mundo no silêncio, né? Até é diferente isso, né? É diferente. E as pessoas ficam mais bem comportadas, eu diria, no mau sentido. Isso. Elas participam menos. Porque o palestrante precisa do termômetro da plateia, Exato. você perde isso. Você perde. Parece que o som ambiente, você puxa a plateia. Aham. Aquela coisa de todo mundo quietinho, com fone de ouvido. Eu não gosto, mas não tem como brigar com a tecnologia. É uma Sim, forma de você otimizar o espaço com várias palestras simultâneas. Agora, Luiz, você é um palestrante, comentarista, colunista econômico. / político também, porque Isso. uma coisa fala com a outra. É. Esse tema é um tema que tem conteúdo Não, todo dia diferente, né? Seja Todo pro dia. bem como pro mal. E é diversão garantida, Não, né? de tédio eu não morro, né? Todo dia é uma novidade. O que é muito bom para mim, porque como a minha palestra é muito focada no cenário atual, econômico e político, muda todo dia vai se atualizando. mesmo. Uma palestra que eu dou hoje, semana que vem, vai ter algum slide novo, algum insight novo, alguma mensagem nova. Por quê? Porque as coisas mudam dia e noite aqui no Brasil. É impressionante. Aula gravada do Luiz, sem chance. Não, sem chance. Com esse tipo de tema, não, né? Talvez eu tenha um lado também que eu até não falei no começo, que é um lado que eu gosto muito, que é a minha grande paixão, embora não seja hoje em dia meu grande negócio, que é o meu lado de educação financeira. Na educação financeira, sim, você consegue ter conteúdos que valem hoje, vão valer mês que vem. Você pode ter alguma atualização do tipo, hoje o Brasil está vivendo um momento de juros muito altos. Na pandemia, a gente viu momentos de juros muito baixos. Isso. Claro que o ensinamento ali muda, mas não assim o conteúdo no sentido... A lógica é a mesma. Administração Você financeira. tem só que adaptar. Hoje está valendo mais a pena a renda fixa. Na época da pandemia, com Não. 2%, era um absurdo. Você perdia para a inflação. Mas a lógica é a mesma, então esse tipo de conteúdo perdura. Agora, o cenário quente da política e da economia, acho que não dura 24 horas. É interessante isso que você está falando, porque a gente vem fazendo... Nós fazemos um acompanhamento dos temas que são prioridades nas agendas dos conselheiros, né, dos conselhos, há vários anos. E a gente viu, quando houve ali a passagem por 2020, né, aquele momento ali da pandemia, como a questão do risco subiu, cresceu, né, foi para a ponta ali das prioridades. E o que a gente vê agora é exatamente isso, em relação... Quando a gente olha para o ano passado, e a preocupação dos conselhos para o futuro, exatamente o cenário econômico extremamente complicado que a gente está passando, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Interessante, Eduardo. Qual a semelhança entre a pandemia que você mencionou e o cenário atual pós-eleição? Nos dois casos, é incerteza.
E o que mais apavora CEOs, conselheiros, é você não saber o que vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor um cenário ruim, mas que você já sabe que ali na frente tem um abismo e você se prepara para o abismo, do que um cenário no qual você não tem ideia se lá na frente tem o paraíso ou o inferno. E aí a pandemia no primeiro momento foi isso. Todo mundo ficou no escuro, né? Ninguém vivo tinha passado pela gripe lá de 100 anos antes, né? A gripe espanhola de 100 anos antes. Então, para todo mundo aqui era uma novidade. Espero que não aconteça, mas se a gente passar por outra situação parecida, certamente a gente vai lidar muito melhor com a próxima situação. Sim. Tomara que a gente, só daqui 100 anos, já não estaremos aqui, né? Agora, uma eleição também gera isso, principalmente mudança de governo. E aí pouco importa se mudou de um governo de direita para um de esquerda ou o contrário. A questão é, mudou, você sabe que vai vir uma nova agenda econômica, que, aliás, durante a campanha foi pouco explicitada. Isso. Principalmente pelo candidato que ganhou, que foi o presidente Lula. Ele pouco falou de economia. Na medida em que ele ganha a eleição, você nem tem como dizer se você vai virar uma agenda ruim ou uma agenda boa. Na verdade, virar uma agenda que não conhecemos. E essa incerteza acabou gerando, inclusive, muita demanda por palestras, consultorias do tipo... Traga, por favor, uma luz, porque a gente está no escuro. Pisa no acelerador, o que eu faço? E o investidor externo também, né? Coloca o dinheiro no Brasil ou não? Mais ainda. E aí, Simonato, aconteceu uma coisa muito interessante que foi, vou dar um exemplo do agronegócio, que é um setor que eu tenho o privilégio de ser muito convidado. Então, eu viajo muito para o interior do Brasil, que, aliás, cá entre nós, assim, onde tem agronegócio forte, tem dinheiro circulando. Impressionante. Como o agronegócio leva a economia da região onde ele está instalado, né? Aliás, parecem dois Brasis completamente diferentes. O Brasil do agronegócio é o Brasil do sucesso, do Brasil do dinheiro, o Brasil da demanda, e o restante é o Brasil das dificuldades. Claro que o Brasil do agronegócio não é blindado, porque na hora que ele vai escoar a produção, ele enfrenta todos os gargalos do Brasil ruim, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer o seguinte, no agronegócio aconteceu o quê? Houve a eleição, o Lula ganhou, e não é segredo para ninguém que o agronegócio era 95% pró-Bolsonaro, houve um pânico e uma paralisia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muito contato com empresas que são fornecedoras do agronegócio. Então, fertilizantes, adubos. Eles me contaram que um ano antes, nessa época assim, de começo de ano, eles já tinham vendido todo o estoque do ano inteiro. Nossa. Ou seja, eles começaram, estava em fevereiro, março, eles não tinham mais o que fazer. Estava com o ano ganho. Esse ano, eles falaram, Luiz, desde novembro, pós-eleição, parou tudo. Nossa. Os grandes agricultores, até os médios, pararam para entender que governo é esse Lula que vai assumir, o quanto ele pode atrapalhar ou ajudar o agronegócio, e todos adiaram todos os pedidos possíveis. Ou seja, a gente estava em março, não tinha 5% vendido. No ano anterior estava 100% vendido. Olha como muda o panorama só por uma troca política de governo. E você pontuou bem, né? Isso é importante a gente deixar aqui para o nosso telespectador. Não estamos dizendo nada sobre um melhor ou outro pior. Não. Simplesmente uma mudança de governo causa uma incerteza que impacta, seja no agro, seja em qualquer empresário. Você que está nos assistindo, talvez você também tenha freado aí os seus investimentos, até saber como é que vai ser, né, o primeiro trimestre, o primeiro semestre. Isso impacta toda a economia brasileira. Sem dúvida, é isso. Não, e aí tem uma característica bem interessante, assim como você é convidado para essas palestras, né? Para que você abra a porta da esperança lá, o que vem aí na frente, né? O conselheiro também, em alguns momentos, ele se vê assim, né? Para onde que a gente vai? A gente costuma falar sempre, Luiz, que um bom conselheiro, ele olha 70% para frente, para o futuro, e 20%, 30% para o passado ou presente. Como é que você faz para se atualizar com essas informações, para levar essas informações para o agro, por exemplo? Interessante. Eu tenho o privilégio, como eu consigo unir o jornalismo com a economia, esse meu lado mais jornalista, com a minha participação diária na Jovem Pan e na Isto é Dinheiro, com as minhas colunas, eu tenho muito contato com a notícia e com as fontes diretamente. Estou com ministros, economistas, né, secretários, governadores, presidente da República, vou muito a Brasília. Isso me dá um acesso até privilegiado, porque o jornalista tem o acesso à fonte primária, e eu consigo trazer isso para o meu mundo da economia e até levar informações importantes em primeira mão para o meu público, né? Então isso me ajuda muito. E é o meu dia a dia viver isso. Então, como eu faço comentários 3 vezes ao dia na Jovem Pan, um de manhã,
uma tarde, uma noite, todos os dias, segunda a sexta, eu naturalmente tenho que estar o tempo inteiro bem informado. Então, para mim, é uma rotina que não termina nunca, né? E, de novo, eu não morro de tédio, porque todo dia tem notícia nova. Se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade é falar assim, nossa, eu não tenho assunto para falar hoje. Não, é sempre, vou ter que selecionar um. Qual? Porque tem tantos para falar, né? Então, esse é um privilégio mesmo. Ainda mais quando você mistura política com economia, aí é infinito mesmo. Agora, Luiz, já chegou em algum momento de você receber lá uma notícia em primeira mão que você fala assim, não, essa eu não acredito que isso vai acontecer ou tá para acontecer? Já teve esse momento que você fala assim, não, ou você acha que já viu de tudo? Não, claro, se a gente levar em consideração, eu era adolescente na época do Collor. Se eu considerar o confisco da poupança que o Collor fez lá com a Zélia Cardoso de Mello, eu posso dizer que a gente já viu de tudo. Né? Se eu considerar que eu era adolescente, ia na padaria e o preço do picolé Que Bom subia todos os dias, porque eu vivi a hiperinflação como adolescente, eu posso dizer também que a gente já viu de tudo. Mas, profissionalmente falando, como eu começo a atuar em 1996, eu sou a geração Plano Real. Que aí já é um período mais equilibrado do Brasil. Sabe. Claro que cheio de problemas. A gente teve lá, vamos lembrar, em 99, quando o Fernando Henrique Cardoso é reeleito, ele faz aquela maxi desvalorização do real. A gente teve em 97 crise asiática, 98 crise da Rússia. Teve o ataque ao World Trade Center lá em 2002, antes o estouro da bolha da internet. Em 2008, Lehman Brothers, é infinito, né? Em 2015, 2016, a crise da Dilma, né? E aí até chegar agora o impeachment dela depois, Joesley Batista com o Michel Temer e mais recentemente a pandemia, que obviamente... No caso da pandemia até tem uma coisa interessante, Farias, que foi o seguinte, o governo Bolsonaro tinha como pilar da economia o Paulo Guedes, que é um economista liberal, eu também sou um economista liberal, então eu sempre gostei muito das ideias do Paulo Guedes. Quando vem a pandemia, ele mesmo teve, e aí até me surpreendeu de forma correta, ele entendeu assim, que naquele momento você tinha que pegar o liberalismo econômico, guardar, e era o momento do Estado intervir na economia, porque ou ele fazia o que ele fez com aquele auxílio emergencial, começou com R$600, ele literalmente pegou um helicóptero e jogou dinheiro do helicóptero para a sociedade inteira. Porque se ele não tivesse feito aquilo, a gente teria uma crise social gravíssima, que no limite a gente ia ter uma guerra civil. Porque as pessoas foram presas em casa, quando a pandemia, não podiam trabalhar, iam morrer de fome. Principalmente as pessoas mais pobres. Então, ou você dava dinheiro mesmo, Estado dando dinheiro na mão das pessoas, ou teria o caos. E ele entendeu que ali que isso não tem nada de liberal. Isso tem de intervenção do Estado na economia. Mas era necessário. Então, em termos de surpresa, uma surpresa positiva foi isso. Agora, trazendo para o governo atual, a pergunta que mais me fazem na plateia, Luiz, o Brasil vai virar uma Argentina com o Lula? Eu falo, não vai. Não vai. Eu posso ter um monte de críticas ao modelo econômico da esquerda, com o qual eu não concordo totalmente. Mas daí a dizer que o Brasil vai virar uma Argentina, chance nenhuma. O Brasil não tem nenhuma chance. Está acontecendo na Argentina, inflação de mais de 100%, taxa de juros de 97%, desemprego crescendo. Lá realmente o peronismo deu errado. Se perdeu. Vamos ver, vai ter eleição agora em outubro, vamos ver o que vai acontecer por lá. Agora, o Brasil não será uma Argentina, o Brasil é muito maior do que isso. E a gente torce para que o governo encontre um caminho, porque oportunidades não faltam para ganhar dinheiro aqui no Brasil. Sem dúvida. Você tocou num ponto aí que eu acho extremamente importante, porque a gente vive hoje um momento de discussão, até mesmo de proposta de lei e tudo mais, a respeito de fake news, né? E no seu caso, você tem uma capacidade e pela sua própria posição de poder realmente diferenciar e ter a clareza da informação ali. A grande parte, a enorme parcela da população está sendo municiada o tempo todo aí por redes sociais, algumas propagando inverdades de forma proposital, inclusive, né? Em muitos casos, né? Pessoas e tudo mais. Como é que você vê isso? Como é que a gente separa o joio do trigo? Pois é, Eduardo, esse é o grande debate da comunicação atualmente, né? Como é que você combate fake news sem adotar censura prévia? Acho que essa é a grande questão. Sim. O que é pior? Você ter a censura prévia ou você ter fake news? Eu acho que você tem que encontrar um meio termo, né? Você tem que contar com alguns filtros que não sejam sinônimo de censura.
Mas, efetivamente, quem é o grande propagador de fake news? São as redes sociais. Então, que por trás tem as big techs, que têm dificuldade de controlar isso. Até porque, acho que seria muito perigoso você dizer para o Google que ele é o sensor, ele é o filtro do que pode e o que não pode. Acho que seria perigoso. Eu ainda prefiro que algo de ruim seja publicado e quem não gostou recorra ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário mande retirar, ainda que isso possa levar horas ou dias para acontecer. É melhor do que a própria rede social de cara já dizer assim, não, o que você está dizendo está errado, e assim, será que está errado mesmo? Outros níveis de juiz, né? Exato. Isso é um debate muito importante. Agora, qual seria um ponto que talvez seja o próximo passo que vai melhorar muito? Que eu acho que, para mim, é a raiz dos problemas. As redes sociais, elas vivem muito do anonimato das pessoas. Se a gente pudesse criar um jeito de que todo mundo que tem uma conta no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, não importa, fossem pessoas devidamente cadastradas, que de fato tivesse por trás daquele rosto e daquele nome um CPF verdadeiro ou uma certificação digital, eu tenho certeza que o nível de fake news iria diminuir muito. O nível de ódio, porque hoje as pessoas destilam ódio nas redes sociais por trás de um perfil anônimo, fake. Agora, então, para mim seria muito simples. Todo perfil que eu tivesse em meu nome, teria que ser comprovado que sou eu e, portanto, qualquer coisa que eu publique lá, eu sou responsável por aquilo. Na medida em que eu possa criar um perfil com qualquer nome que ninguém controla, com um e-mail falso, e ali eu destilo ódio, como é que você vai punir? Não tem como. Não tem como. Então, para mim, o problema está aí. Como certificar que cada pessoa, cada perfil, tem por trás, de fato, uma pessoa com um CPF ou uma empresa com um CNPJ e que não é um robô ou que não é uma pessoa se disfarçando de outra. Ainda conectado com isso, que eu acho que esse é um tema bem legal de se pensar, você fala de economia, você fala de situações boas, mas eu acredito que grande parte sejam de crises, de situações difíceis. E tem alguma emblemática que foi causada por uma fake news e que aí você talvez teve que ir para as mídias corrigir aquilo que estava sendo divulgado? O que acontece muito, Simonato, é especulação e até fake news sobre coisas dramáticas do tipo confisco de poupança. Isso é uma coisa que o brasileiro não esqueceu e quando o Lula foi eleito, teve muita fake news dizendo tira o dinheiro da caderneta de poupança porque o Lula vai confiscar. E eu fui perguntado isso diversas vezes, disse inclusive na Jovem Pan e em diversas palestras, isso é bobagem, isso não tem nenhuma chance de acontecer pelo seguinte, porque eu não tenho dúvidas de que hoje o Brasil ele é muito mais governado pelo Congresso do que pelo próprio Poder Executivo. E que qualquer tentativa maluca do Poder Executivo, não importa se ele é de esquerda, de centro ou de direita, o Congresso barra e, no limite, derruba. Eu costumo dizer que o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma, eles não ocorreram, esses impeachments, no caso do Collor não foi por causa de uma Fiat Elba, e da Dilma não foi por causa de pedalada fiscal. Nos dois casos foram por maluquice econômica. O Collor, o epicentro foi a história do confisco da poupança, e a Dilma estava jogando o Brasil, de fato jogou, para a maior recessão da nossa história, que foi 2015 e 2016. Quando o Congresso viu o abismo nos dois governos, derrubou. Arrumou uma desculpa, Fiat Elba e pedalada fiscal, e derrubou. Então, jamais o governo Lula, ainda que tivesse algum gênio lá com essa ideia de confiscar a poupança, jamais conseguiria executar, cairia antes. Não passa, né? Então, respondendo a tua pergunta, de vez em quando a gente tem que vir a público desmentir que isso é bobagem, isso é fake news, isso não vai acontecer. Mas é o nosso papel, né? Tentar trazer a verdade para o público. De certa forma, ele executa um papel do conselheiro, sim, né? Sim. Só que para as grandes massas, porque numa empresa é isso que o empresário, o CEO, o fundador espera de um conselheiro, alguém que venha também dizer para ele aquilo. Eu estou ouvindo na mídia, eu ouvi no jogo de golfe no final de semana de um amigo. E aí o conselheiro tem que ter esse tipo de resposta, de conhecimento. Dúvida. Sem dúvida. E aí, Luiz, tem uma questão também que a gente tem um dos professores aqui da Board Academy, que é conselheiro, que é o Daniel Medina, já fica aqui meu abraço para ele, que ele sempre fala o seguinte, das empresas, né? A comunicação, se você não comunicar bem o propósito da tua empresa, algumas pessoas podem comunicar o que é a sua empresa e comunicar errado, né? Como é que você tem visto isso no mundo dos negócios também, economia, você fala muito sobre isso, como é que a gente pode proteger os negócios, as marcas, para não cair
nas fake news? Farias, essa é uma questão importante. Por quê? Porque as redes sociais deram uma velocidade muito grande. E o que eu percebo ainda é muita empresa quebrando a cabeça mesmo, batendo cabeça, na hora de principalmente responder ou a uma fake news, ou muitas vezes a um episódio que é verdadeiro, que vai manchar a imagem da empresa e que, como a rede social hoje em dia ela dissemina isso Rápido. numa velocidade absurda, é assim, a cada minuto que a empresa demora para se posicionar e para explicar, é uma imagem que vai sangrando ainda mais. Tá. Então, hoje em dia, eu diria que as empresas têm que, em primeiro lugar, fazer uma comunicação muito eficiente em todas as plataformas para o seu grande público. Internamente, para os seus colaboradores, obviamente que sim, mas principalmente, acho que toda empresa deveria ter, muito associado ao seu conselho, inclusive, ter o que a gente chama de um plano de guerra, né? A famosa War Room. Aconteceu uma coisa, a gente vai se reunir, seja virtualmente, seja presencialmente, em minutos alguém tem que apertar um botão e essa War Room tem que estar armada para a gente, em minutos, dizer o seguinte, qual vai ser a nossa reação. Ainda que a decisão, eventualmente, Eduardo, seja a nossa decisão de não reagir. Deixa quieto. Mas Sim. é uma decisão. É uma decisão. O que não pode é não ter uma decisão. E o que eu vejo muitas empresas demoram demais para ter essa decisão. Eu acho, inclusive, que as empresas hoje estão buscando auxílio no mercado, na área de agências de comunicação como parceiras, para que elas também ajudem a preparar esse plano de guerra, porque eu acho que toda empresa deveria ter um plano de guerra emergencial para algo que a gente não tem ideia que pode vir a surgir, que da noite para o dia, a nossa marca, que hoje brilha, está no topo por algum problema, às vezes um problema gerado por um segurança terceirizado na porta da loja daquela empresa, desencadeia algo que vai aniquilar uma marca de mais de 100 anos de reputação. Nosso próprio Daniel Medina traz na sua aula um case, sem abrir nomes de empresas, né? Um case que já aconteceu há algum tempo atrás, onde aconteceu certo desastre, e aí o presidente dessa empresa vai no seu Twitter pessoal para dizer algumas coisas sobre aquele desastre, colocando a culpa no prestador de serviço. E para piorar a situação, houveram mortes nesse desastre, e ele diz que quer a vida dele retomada, porque ele não aguenta mais sofrer essa pressão. Não, aí eu acho que é a pá de cal. É a pá de cal. Realmente. Agora, isso tudo que você falou está bem em linha com o módulo de visão do futuro, né? Que é bastante interessante, porque a gente mostra exatamente que a questão da qualidade do processo decisório, ele está muito ligado à precisão, mas também à tempestividade. Sem então, dúvida. se você se prende ali por um tempo excessivo, por conta do rigor analítico, você perde oportunidades ou corre risco De tomar decisão, né? Exatamente. Você faz até uma parábola lá, né? O sniper ou o ninja, né? Isso. Nessa hora, quem é que funciona melhor? Exatamente. O sniper fica lá muito tempo, Fica né? muito tempo. Pode ser que passou tempo demais. O alvo saiu do lugar. Isso. E o ninja já entra na hora ele e... reage com o que ele tem à mão, na hora. Né? Muitas vezes, né, Eduardo, o ótimo é inimigo do bom. Isso. Às vezes uma boa resolução rápida é melhor do que uma ótima solução que vai demorar uma eternidade Isso. e que, portanto, ela já até vai deixar de ser ótima, porque ela demorou tanto que ela vai ser inócua, não vai Já servir não vai para servir nada. para mais nada. né? Agora me diz uma coisa, a gente falou um pouco das redes sociais aí, das fake news, e com as redes sociais, que começaram originalmente como uma rede social, né? Então eu te conheço, faz tempo que a gente não se vê. Amigo a da rede faculdade. social, e amigo tal. da faculdade. Poxa, a ideia era excelente. E aí começou a crescer de forma também comercial. E hoje, na verdade, você tem um monte de jornalistas sem diploma, né? Dando notícia Sim. ou compartilhando notícia, que aí cai nas fake news. Mas do ponto de vista da empresa, e até conectando com esse case que eu comentei aqui do Daniel Medina, qual que é a sua recomendação para um empresário que está nos assistindo agora e que, de repente, sofre uma situação de crise na sua empresa, né? E a gente percebe também muitos CEOs, empresários, que hoje tem a sua rede social, ele é o garoto propaganda da sua empresa, enfim. O que ele faz? A empresa se posiciona, ele pode se posicionar na pessoa física dele, nos canais de atendimento, ou isso dá a cara para bater? Qual que seria a sua recomendação? Essa é uma boa pergunta, Simonato, porque acho que depende muito de como esse empresário já lidava com sua rede social antes do ocorrido. Boa. Então, se você tem um Abílio Diniz, que é atuante nas redes sociais, toda hora está publicando, dando dicas, agora ele tem programa em televisão, ele vai lá e publica. E aconteceu um problema lá na holding dele,
ele tem o dever, não só a holding de se posicionar, mas ele, porque ele já faz isso todo dia, faz todo sentido ele dá uma satisfação para o público dele. Agora, o empresário que só criou uma rede social porque um dia foi obrigado, mas que está lá adormecido, nunca publica nada, faz 2 anos que não publica nada. Dá um desastre, ele vai expor a rede social dele, não faz sentido nenhum. Aí é melhor centralizar no negócio. No corporativo mesmo, na comunicação corporativa. Então depende muito do perfil. Agora, o que eu recebo muita demanda de empresários e conselheiros dizendo o seguinte: Luiz, o que você acha de eu ter a minha rede social de forma atuante? Eu costumo dizer o seguinte: pense bem o que você quer fazer com a sua rede social, porque como você bem destacou, o termo social hoje ficou muito genérico. O que você quer compartilhar lá? Você quer compartilhar o seu estilo de vida? Então você não quer falar nada do corporativo, mas quer mostrar que no fim de semana você é um empresário que surfa, que nas férias você faz curso não sei aonde, você quer mostrar o teu outro lado que ninguém conhece, é uma linha. Provavelmente daqui a pouco você vai estar escrevendo um livro sobre isso, vai virar um palestrante contando a sua história, faz todo sentido. Você quer ser um empresário em que você quer dar palpite sobre a área onde você atua e vai linkar o nome da empresa onde você está? Ok. Até dando exemplos concretos, hoje em dia a rede que eu acho que melhor encaixa isso é o LinkedIn, porque é uma rede mais corporativa. Então talvez não faça sentido você fazer isso no Facebook, talvez faça sentido fazer isso no LinkedIn. Então você tem que entender muito bem qual é o meu objetivo com isso. Eu quero ser popular, eu quero ensinar as pessoas, eu quero mostrar minha intimidade, eu não quero mostrar minha intimidade. O que não dá é para você dar um passo e na primeira crise que vier, você ignora tudo que você fez e fala, não tenho que dar satisfação para ninguém. Como não? Você cativou milhões de seguidores e na hora mais importante, você deixa todo mundo na mão e se omite. E aí vale, inclusive, Farias, para temas polêmicos. Tá. Porque assim, vamos imaginar que você é um CEO, um conselheiro de uma empresa muito engajada no ESG, engajada em questões sociais, engajada, vamos ver, por coincidência, em combate a racismo. Eu te pergunto, tivemos recentemente um episódio envolvendo o Vinícius Júnior, o Vini Júnior, né, lá na Espanha. Eu te pergunto, se você é um empresário que se posiciona nas redes sociais contra o racismo, vem um caso deste tamanho envolvendo um dos principais jogadores do Brasil, tá aí uma oportunidade de você opinar sim. Você não pode se omitir. Porque se você se omitir, o seu público fala o seguinte, você fala tanto que a sua empresa combate o racismo, nós temos um caso público. Na teoria você é bom, mas... Na hora do vamos ver, não quero entrar em polêmica, porque veja bem, não. Aí é a hora de você se posicionar. Então é o lado bom e o lado... Nem diria o lado ruim, mas é o lado, sim. Eu não tenho como fugir desse desafio nesse momento. Então, pense bem antes de saber qual é o nível de engajamento que você quer, porque o teu público vai te cobrar posicionamento em diversos assuntos. Ou seja, comunicação na veia, né? Opa. Não adianta você fazer só na hora que você acha que... vou fazer agora, mas na hora mais importante você não está fazendo, não vai adiantar, né, Luiz? Aí você vai ser massacrado pela omissão. Pela omissão. A omissão vai doer mais do que uma atitude realmente rigorosa, firme e transparente. Principalmente nesses temas mais quentes que a gente vem vivendo nos últimos anos aí, né? Fake news é um deles, e a gente sabe muito bem. Então, bastante cuidado, né? É um caminho sem volta, né, Luiz? Então, assim, se começou a fazer, tem que continuar. Exatamente. Então, uma vez tomada a decisão, vai até o final, procure o auxílio de profissionais. Hoje a gente tem profissionais da área de comunicação muito competentes que vão poder ajudar, inclusive, na escolha de temas, evitar temas que podem ser sensíveis no futuro, que podem jogar contra a empresa. E sempre é importante entender que uma coisa é o dono da empresa, ele é o dono, ok, né? Muitas vezes até o sobrenome dele faz parte do nome da empresa. A outra coisa é um CEO, um conselheiro, que naquele momento faz parte daquela empresa. E que amanhã vai estar em outra, vai estar num concorrente. Então, muito cuidado também com as brigas que você compra, né? Porque hoje você está desse lado, amanhã você vai estar do outro lado, e aquilo que você publicou na sua rede social vai ficar lá eternamente para o histórico. Aliás, isso é um grande conselho para quem é jovem, né? Boa! Muito cuidado com o que você publica antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente sabe que os profissionais de RH, quando vão contratar alguém, também vasculham as redes sociais para saber o que você anda opinando, o que você anda falando. Então, cuidado para não dar um tiro no pé hoje, que daqui 10 anos vai lhe custar uma oportunidade de emprego. Eu vejo isso acontecendo com muitos CEOs por aí, né? Que, sei lá,
no governo passado, há 10 anos atrás postou alguma coisa lá, ou postaram, e aí em algum momento o pessoal puxa a capivara literalmente, né? E eles encontram com uma facilidade, né? Eu queria... Aliás, capivara é um tema que aconteceu recentemente também. Eu queria puxar um outro tema aqui. Você falou sobre educação financeira, né? Que aí é um outro tema seu Sim. também que você atua. Acredito que você seja muito mais chamado pela questão econômica, Sim, o pessoal querendo olhar para frente. Mas a gente sabe que no Brasil, e muitos empresários, inclusive, precisam voltar para a escola no sentido de aprender sobre educação financeira. E não estou nem falando da educação financeira pessoal, mas da profissional mesmo, né? Muitos... E na pessoal também, viu, Simonato? na pessoal Principalmente, eu né? conheço cada caso que você não acredita, viu? Olha... Eu queria que você abordasse um pouco isso, porque a gente ainda vê muita empresa, especialmente empresa familiar, empresa que ainda mistura caixa pessoal com caixa da empresa, não é isso? A empresa está quebrando, mas o proprietário é rico, porque vai tirando dinheiro da empresa, do patrimônio, né? Como que você vê isso no mercado? Não, isso a gente precisa amadurecer muito no Brasil. Eu tenho também o privilégio de fazer muitos eventos com o pessoal do Sebrae. O legal do Sebrae é que ele puxa o empreendedor pequeno, ou que já é empreendedor, ou que tem a pessoa que tem o sonho de empreender. Então você vê, inclusive, que o brasileiro tem a veia empreendedora. O que muitas vezes falta é oportunidade. E ao contrário do americano, que já nasce numa cultura empreendedora, aqui a gente não tem a cultura empreendedora, a gente não tem a educação financeira na escola, e na hora que o cara ainda tenta se arriscar a empreender, vai pegar um dinheiro emprestado no banco, a taxa de juros é tão absurda que ele teria que ser um gênio, um Steve Jobs, para o negócio deles pagar aquela taxa de juros. Então, Impagável. Aqui tudo joga contra, né? Mas isso dito, o índice de mortalidade de empresas no Brasil é muito grande. E quando você vai avaliar por que as empresas morrem no Brasil, você vai descobrir que na grande maioria das vezes não tem nada a ver com o ambiente econômico. Isso é muito curioso, Simonato. Em momentos de crise econômica e em momentos de pujança econômica, o índice de mortalidade de empresas é mais ou menos o mesmo. Olha E só. por que isso acontece? Porque não tem nada a ver com o ambiente econômico. A empresa não quebra porque a economia piorou e ele passou a vender menos. A empresa quebra porque a gestão financeira é um caos. E ela quebra porque ela começa a dar passos maior que a perna. E ela vende, cresce 30% ao ano e continua no vermelho. Por quê? Porque a pessoa não tem o básico de uma gestão financeira, mistura o caixa da empresa com o caixa da família. Ela não tem nenhum conhecimento sobre a importância de olhar a questão do EBITDA, do lucro, que interessa muito mais um bom resultado do que só um volume de faturamento. Então, assim, a gente tem carências básicas. E aí as pessoas tentam empreender, muitas vezes no desespero. Porque Necessidade, né? Necessidade, o mercado de trabalho não está bom naquela área dela, ela pega uma rescisão que ganhou. Isso aconteceu muito na pandemia. A pandemia, infelizmente, muitas pessoas perderam emprego, pegaram aquela bolada e passaram a pandemia quebrando a cabeça. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O mercado agora reabriu, as pessoas estão empreendendo, o que é ótimo, brasileiro empreendendo. É uma pena que um percentual grande vai quebrar. E quebra porque o momento de juros é muito alto no Brasil. Então, normalmente a pessoa que não tem o dinheiro para fazer o investimento, tem que pegar num banco, ela já começa o negócio sufocado, ela não tem nenhum conhecimento de fazer um plano de negócios. Então, ela praticamente faz um tiro no escuro. É muito comum a gente ver pequenos empresários quebrando 3 meses, 6 meses depois que abriram a empresa. Curto espaço de tempo, porque não teve planejamento nenhum. Você não tinha caixa para aguentar nem 1 ano, nem 2 anos até a sua ideia maturar. Que plano de negócio é esse que você fez? Você vai descobrir que não teve plano de negócio nenhum. Então, é uma pena. E aí, respondendo a tua pergunta, como é que resolve isso? Educação financeira. O melhor caminho é ensinar na escola. A hora que a gente criar gerações e gerações de crianças e jovens que já chegam na fase adulta com uma educação financeira, com uma educação empreendedora dentro das escolas, certamente esse índice de quebradeira vai reduzir muito e a gente vai ter muito mais empreendedores de sucesso no Brasil. Sem falar na pessoa física, assim, vocês não têm ideia de empresários que me procuram pedindo ajuda. E, assim, você começa a conversa com ele e fala assim, quanto que é sua retirada mensal? É um absurdo. São valores acima de 100, 200 mil reais por mês, que para padrão Brasil é muito.
E o cara vive no vermelho. Ele entra no cheque especial porque ele não consegue, a família dele não consegue viver com 200 mil reais por mês. Aí você vai analisar a família, é um caos, mas qual é o problema? Ninguém na família fala sobre dinheiro. Isso é um tema muito legal, viu, Eduardo, que eu gosto de falar. O brasileiro tem um grande tabu na educação financeira. A gente tem vergonha de falar sobre dinheiro dentro de casa. Porque ninguém precisa sair na rua falando quanto ganha, com uma placa dizendo eu ganho tanto. Não é isso. Mas dentro de casa, se a família não sabe quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, significa que a família não sabe qual é a renda da família. Se ninguém sabe qual é a renda da família, como é que você vai impor limite de gastos? Não tem. Se não tem limite de gastos, eu te garanto que é muito mais fácil gastar do que trazer receita. E tem uma questão aqui, muito bem colocada por você, talvez mais da geração X para trás, que assim, o pai como arrimo de família. Sim. E ele fala, não fala quanto ganha, mas não quer que os filhos passem dificuldade como ele passou, e ele começa a se endividar, e ele entra numa Porque ele tem vergonha, né? Ele tem Às vergonha. vezes a esposa nem sabe que o cara está endividado. É. Você imagina? Para poder manter o filho na escola, para poder levar a patroa para o jantar. É uma loucura, né? Isso é uma família caótica, assim. Se as pessoas entendessem que uma família com educação financeira, em que todo mundo conversa sobre dinheiro, em última análise vai ser uma família mais feliz, uma família com mais qualidade de vida e uma família consciente dos seus limites financeiros. Porque eu falo assim, pouco importa se você ganha R$1.000 ou se você ganha R$200.000. O importante é que você tenha um padrão de vida compatível com a sua renda. Senão você vai viver a ilusão do cartão de crédito, do cheque especial, do empréstimo no banco. Isso é uma grande ilusão. Agora, se você tem vergonha de falar com a tua família sobre dinheiro, você vai ter um sério problema em algum momento. E aí a gente vê muitas famílias se desestruturarem, casamentos acabarem, porque a hora que vira uma bola de neve absurda, aí o cara tem que contar para a esposa, nesse exemplo, de que, olha, quebramos. Não deu. Não deu. Agora que você me conta, quando você está com milhões devendo para um banco, agora é tarde, né? Aí o casamento já foi embora, infelizmente. Diz o Eduardo aquela frase que é o seguinte, me chama quando tem fumaça, não quando tem fogo, né? Isso. Senão já explodiu. Senão não tem bombeiro que resolva mais, não é isso? Ô Luiz, que dicas você dá então, né? Você falou a educação faz toda a diferença, então, lá na escola, na faculdade. Mas que dicas você dá, então, para quem está no mercado de trabalho aí? Eu sou um analista, gerente, diretor de empresas. Que dicas você dá aí para o time que você atende? Como é que ele pode se organizar melhor financeiramente para o futuro? Olha, assim, primeiro assim, quem não teve a oportunidade de ter nenhuma educação financeira na escola, eu acho assim, o mercado hoje está bem servido de cursos e oportunidades presenciais e virtuais. Aliás, se teve algum legado positivo da pandemia, e de fato houve alguns bons legados, é claro que a maior parte foi ruim pelo próprio reflexo da pandemia na sociedade, mas assim, foi que a gente quebrou essa barreira do virtual. Hoje todo mundo entende como algo rápido, simples, ágil, que não demanda deslocamentos. Então tem um monte de oportunidade de bons cursos, bons livros para as pessoas desfrutarem e começarem a aprender. E o mais importante, levar isso para dentro das empresas. Porque o mesmo raciocínio que eu fiz agora há pouco para uma família, vale para uma empresa. Sim. Uma empresa que acha normal operar no vermelho sistematicamente e demora para acender um sinal de alerta, é uma empresa que vai ter algum problema muito sério lá na frente. A não ser, e aqui é importante abrir esse parênteses, a não ser que a gente esteja falando de uma cultura de startup que está muito na moda, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que é uma cultura que aceita que boas ideias possam operar no vermelho durante um período muito longo, porque por trás desta potencial boa ideia existem investidores dispostos a colocar dinheiro e sustentar aquilo no vermelho, na certeza de que lá na frente vai ter um retorno muito grande, seja porque ela vai passar a dar lucro, ou porque ela vai ser revendida ou comprada por alguém por um valor absurdo e todo aquele investimento, aquele prejuízo fez sentido. Com uma ressalva importante, ô Farias, a gente está vivendo um momento curioso no mundo, não é só no Brasil. O Brasil, juros altos aqui sempre penalizaram os empreendedores e as startups sofrem com isso. Mas o que a gente está aprendendo agora, tanto Estados Unidos quanto Europa? A gente está vivendo um período em que os juros subiram no mundo inteiro. Sim. Eles estavam viciados com juros baratos, juro real negativo. Desde o Lehman Brothers para cá, foram 15 anos de juros zero. É fácil você manter uma startup dando prejuízo se eu vou num banco e o cara não me cobra nada de juro para pegar esse dinheiro emprestado.
na medida em que todo mundo começa a elevar juros para combater a inflação, que foi fruto da pandemia, da guerra da Rússia na Ucrânia e assim por diante, na medida em que esses juros sobem, a gente começa a separar o joio do trigo. E aí começou uma onda de quebradeira de startups, cujo reflexo foi, começaram a quebrar bancos médios, tipo Silicon Valley Bank, esses bancos que tinham muito empréstimo para startups, Sim. começaram a quebrar, porque eles começaram a tomar calote dessas startups, e aí a conta não fechou. Então, felizmente, é um assunto aparentemente bem controlado pelos bancos centrais, que aprenderam com a lição do Lehman Brothers, que foi um grande erro deixar o Lehman Brothers quebrar, porque gerou uma recessão global. Agora eles entenderam que é melhor socorrer o banco, arrumar um comprador. Bom, a gente teve o caso aí do Credit Suisse sendo comprado pelo UBS. Quem imaginaria um banco do tamanho do Credit Suisse? Mas o fato é o seguinte, os juros quando sobem, eles separam o joio do trigo. Como a gente fala, né? Tá todo mundo lá no mar, a hora que a maré baixa, a gente vê quem tá pelado e quem não tá pelado, não é isso? Então, os juros subiram, a maré baixou e a gente vai separar o joio do trigo. Então, assim, é fundamental que as empresas entendam que o cenário econômico ele muda, mas que a empresa financeiramente tem que estar preparada para todos os cenários possíveis. O da bonança e o da escassez. Sim. E aí a gestão financeira é fundamental, ter um bom CEO, um bom CFO dentro da empresa, né? O cara de finanças que vai cuidar. Você pode ter a melhor ideia do mundo, a maior sacada, você pode ser monopolista no teu mercado, você pode ter o domínio do que for. Se tiver uma gestão financeira ruim, a sua empresa estará fadada ao fracasso. Vai derreter. Então, caixa é rei. Caixa é rei. Sempre foi, né? No Brasil, com esses juros, Caixa acho que não é rei, Caixa acho que é dono do mundo, né? Majestade. É muito poderoso. A gente falou aqui um pouco sobre, infelizmente, né, esse número de empresas que quebram logo na largada, né? 3 meses, Sim. 6 meses, 1 ano. E aqui na Board Academy nós temos algumas iniciativas voltadas para startups, para apoiar esse pequeno empresário que está começando também, né? E que a gente entende essa importância de ter um apoio, inclusive de um conselheiro. Queria que o Eduardo comentasse com a gente, aproveitar esse momento, para falar um pouco sobre as nossas iniciativas da Board Ventures, da Varejo Ventures, né, que são iniciativas da Board Academy aqui nesse ecossistema de startups. Então, é interessante, porque nós criamos, na verdade, uma sistemática aqui, uma metodologia para poder fazer o desenvolvimento das startups a partir da governança corporativa. E, com isso, reduzir os riscos. Então, é uma forma de você harmonizar, por um lado, a tomada de decisão ágil, né, que é característica das startups, e, por outro lado, trazer um mínimo ali de segurança, de mitigação de risco. Então, primeiro, nós começamos fazendo essa formação. A partir daí, nós fizemos uma joint venture com uma empresa que produz, que cria startups, né, na verdade, desenvolve startups, uma venture builder, e com isso nós fizemos a Board Ventures, né, que nasceu já com o intuito de levar inovação para a governança corporativa. E, por outro lado, nós passamos também nós nos associamos a uma outra chamada Varejo Ventures, que é voltada para startups, para inovação na área do varejo, né? Então, utilizando a nossa metodologia para poder fazer com que essas startups também atinjam ou ganhem mais tempo de sobrevida, ultrapassem o Vale da Morte e tenham condição de crescer. Mas é muito interessante isso que você falou, porque é uma estatística terrível, né? O número de startups que não chega a ver o fim do primeiro ano de vida. Infelizmente, né? 25% diz a estatística aqui no Brasil, e 50% que não chega ao 4º ano. Exato. Né? É incrível, é impressionante. E normalmente por trás é um problema financeiro, né? É. Uma gestão que foi ruim. Não é a ideia que é ruim. Não. Infelizmente Não deu tempo de saber que a ideia era ruim. Exato. Não deu tempo, é verdade. Dificuldade de captação. É muito... Agora, Luiz, a gente está falando de taxa de juros. O que você imagina aí para o futuro, né? Porque, assim, realmente isso aperta um pouco, né? De um lado, não tem jeito. A gente sabe que é um remédio amargo, né? Às vezes acaba virando veneno, a gente sabe disso. Mas o que você está imaginando aí para o próximo ano? Quais são as perspectivas que você tem aí? Olha, as perspectivas são positivas. Obviamente que ninguém fica feliz com essa taxa de juros atual aí, 13,75%. Vai continuar aí durante mais alguns meses.
O Banco Central ele é autônomo, então apesar de toda a pressão política que existe do governo, ele não vai reduzir na marra juros enquanto ele não tiver muito claro um cenário em que a inflação vai convergir para a meta nos próximos anos. Eu acho que no segundo semestre haverá espaço para o início de um ciclo de queda de juros que vai ser lento, vai ser gradual. Tá? Então a gente ainda deve encerrar o ano com taxa acima de 10%. E aí o ano que vem vai continuar reduzindo, mas é muito gradativamente. Para quem sabe, no final do ano que vem a gente voltar a ter uma taxa de 1 dígito. E aí eu diria que lá em 2025 a gente deve caminhar, se tudo for, né, como previsto, caminhar para uma taxa razoável padrão Brasil. O que seria hoje uma taxa razoável tamanho padrão Brasil? Se a gente de fato conseguir ter uma inflação bem controlada ali entre 3% e 4% ao ano, que eu acho que é um bom patamar para o Brasil, tá? Não dá para o Brasil querer ter uma inflação padrão europeu, americana, que tem como meta 2%. Eu acho que seria um esforço até desnecessário querer ter uma inflação tão baixa. 3%, 4% seria bem razoável. Se tem uma taxa de juros de 7%, 8% ao ano, que daria uma taxa real de 4%, para o padrão brasileiro, está de bom tamanho. Atrai investidores externos. Atrai investidores externos, a gente fica um país atraente e o próprio investidor aqui nacional tem fôlego para viabilizar projetos, para tomar risco. Né? Hoje, num cenário que você tem uma taxa absurdamente alta, que estímulo tem o empresário investidor de tomar risco se ele pode pegar o dinheiro dele, comprar um título público, sentar em cima e ganhar na moleza, com risco nenhum? Né? Então, assim, a taxa de juros ela inibe. Tem alguns negócios que não deixam esse 5%, 6% real no bolso do empresário. Não, o risco é enorme, né? Então, assim, mas respondendo a tua pergunta, tô otimista, o Brasil tem tudo para nos próximos 2 anos caminhar para taxas razoáveis. Agora, ele tem que ter um pouco de paciência, porque a gente está pagando aí no preço da pandemia, da guerra que teve, que de fato elevou a inflação. E aí eu não vou vender ilusão aqui. É melhor que a gente priorize no curto prazo o combate à inflação e sofra um pouco com juros do que ter ilusão de que a gente pode reduzir juros na marra, porque a gente tentou fazer isso ali em 2015, 2016 e a gente colheu recessão econômica e mais inflação. E a inflação alta ela tem uma questão muito perversa no Brasil, que é o seguinte: como não tem educação financeira e a maior parcela da população que é pobre está excluída do mercado financeiro, essa população não consegue proteger o dinheiro da inflação. Então a inflação é cruel porque ela pune quem tem renda menor. Então a pior política social do governo é você querer reduzir juros na marra e gerar inflação, que você vai penalizar justamente o mais pobre, porque os ricos protegem o dinheiro no mercado financeiro. Aqui fora, toda vez que você abaixa juros, o pobre compra parcelado e se endivida, né? Geladeira em 60 meses, umas coisas assim absurdas. É uma tentação, né? Se for feita de forma responsável, eu não sou contra o crédito, mas ele tem que ser de forma responsável e os juros têm que ser coerentes com aquela operação. Não dá para você comprar uma geladeira e pagar 3 geladeiras, porque os juros são um absurdo. Né? Sem dúvida. Bom, vamos ver se a gente não cai na tentação de janeiro de 25, né? Onde muda o presidente do Banco Central. Exato. Aí a gente, até lá a gente tem que ir diminuindo, senão... Mas olha, eu tô otimista. A gente teve recentemente aí o anúncio de que o braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o Gabriel Galípolo, está indo para o Banco Central e potencialmente ele será o presidente do Banco Central. O Gabriel Galípolo é alguém que veio do mercado, foi presidente de banco, então ele não é um maluco. É por isso que eu falo assim, eu posso ter um monte de críticas ao governo, mas eu não vejo um abismo. Eu acho que as pessoas que estão ali na área econômica são pessoas coerentes. O próprio ministro Fernando Haddad tem sido coerente. O Galípolo é um outro bom exemplo. O vice Geraldo Alckmin é alguém que no estado de São Paulo sempre prezou pelo controle de contas públicas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também. Ou seja, eu acho que tem uma equipe boa. Tem algum ruído causado pelo presidente Lula, é verdade, que ele está muito angustiado, querendo logo que os juros caiam, mas eu espero também que com o passar dos meses ele se acalme e entenda que deixa a equipe econômica trabalhar, como aliás ele fez no primeiro governo dele. Eu preciso ser justo com o Lula. Se a gente voltar lá para 2003, o Lula montou uma equipe econômica de altíssima qualidade, que tinha o Meirelles no Banco Central, tinha o Palocci na Fazenda, e deixou eles trabalharem. E o primeiro ano do Lula, o primeiro mandato do Lula foi muito bom do ponto de vista econômico. Depois, é verdade que viria Guido Mantega, a própria Dilma, e a coisa desandou. Mas olhando para trás, o começo foi positivo.
E eu espero que o Lula entenda que basta ele deixar a equipe econômica trabalhar, que vai ser bom, inclusive, para o governo dele. Sensacional, hein? Então, deixa trabalhar. Deixa eu trabalhar. Muito bom. Uma aula hoje aqui, né? Sem dúvida, sem Falei dúvida. para você que hoje Olha, é tarja preta. Dá para ficar aqui horas e horas ouvindo e apertando o Luiz, que ele é bom, hein? Vamos lá, a gente está caminhando aqui para o final, então, já estamos aqui a 55 minutos. Se você tivesse oportunidade na tua carreira, por onde você passou, na Paulista, né, que você falou, nasci e cresci na Paulista, que dicas você daria ou conselhos para o Luiz lá de trás? Né, que a gente está lá com 20 anos, 21 anos, que conselhos você daria para ele? Olha, se eu pudesse já ter mergulhado na economia antes ainda, acho que teria me ajudado mais, né? Porque, claro, foi bacana ter começado pelo jornalismo, mas o que me consolidou dentro dessa profissão, que é uma profissão apaixonante, foi quando eu mergulhei na área econômica. Porque é aí que eu consegui, acho que, unir e entender que ali eu tinha um caminho bom para trilhar, que era o do jornalismo econômico, né? E depois acabei também virando economista e me aproveitando de oportunidades que o mercado me ofereceu. Se eu pudesse dar dica para jovens que estão indecisos hoje, eu acho que, assim, primeiro, assim, na medida do possível, buscar sempre a melhor formação possível. Então, eu hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz 2 graduações, fiz um MBA, morei um tempo no exterior, que para mim também foi um privilégio. Aliás, até por curiosidade, eu estava lá no aniversário de 1 ano do World Trade Center, em 2002, em Nova York, e eu fiz, na época, a cobertura, estava morando lá, fiz a cobertura para a Band, daquele grande evento e tal. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Então, assim, quem tem oportunidade, quem tem filhos, netos, jovens, também tiver a oportunidade de propiciar essa experiência no exterior, acho que é muito bem-vinda, profissionalmente falando, mas como experiência de vida também, é algo que eu recomendo muito, embora tenha que reconhecer e lamentar que a gente está perdendo muitas mentes brilhantes que estão indo para o exterior e não estão voltando. E aí, uma coisa que me preocupa, Farias, é o seguinte, o Brasil vai acertar sua rota de crescimento de novo, e daqui a pouquinho vocês vão me chamar aqui de novo para a gente debater um outro assunto, que vai ser o seguinte, carência de mão de obra. Na verdade, já tem muita empresa reclamando que não tem mão de obra qualificada. Hoje, qual é a realidade do Brasil? A gente tem um mar de desempregados com baixa qualificação. Enquanto você tem vagas sobrando, por exemplo, no mundo da tecnologia. Vagas em TI. Daqui a pouco, com o Brasil crescendo, não vai ter mão de obra nem para vagas menos qualificadas. Nossa. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma guerra de foice para conseguir mão de Rouba-monte, obra. né? Rouba-monte. Os salários vão subir muito acima da produtividade do que o trabalhador brasileiro entrega, que infelizmente é baixa pela educação ruim, que é o pano de fundo de tudo. E aí quando você tem salários altos, uma produtividade baixa, o custo das empresas sobe absurdamente. E o Brasil deixa de ser atraente. Nossa. Então, a gente precisa resolver também esse gargalo de mão de obra. E aí só há um caminho, educação. Então, a minha dica é, se você tiver condições de investir na sua própria formação, invista. Independentemente se a tua base foi privilegiada ou não, se você teve uma boa escola ou não na origem. Importante é o seguinte, a oportunidade está na tua mão, invista, não tenha preguiça, faça sacrifícios, mas tenha certeza de que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, na sua formação. Sempre é, né? Sempre é. Luiz, e nisso que você acabou de falar, tem um aspecto que eu acho extremamente importante, que é o seguinte, que é o protagonismo das empresas. Isso está muito forte também nas prioridades dos conselhos, já olhando lá para frente, porque vai ter essa escassez, esse gap de mão de obra qualificada, e as empresas estão tendo que assumir esse protagonismo. Sem né? dúvida. Papel de formação. Papel de formação. Inclusive o custo. Inclusive, Não tem jeito. Eu falo para os empresários isso, olha, quem já está sofrendo com mão de obra já sabe do que eu estou falando, e quem ainda não está sofrerá daqui a pouquinho. Portanto, se antecipe, invista na formação, faça universidades corporativas, parcerias. Acho que o mundo acadêmico cada vez mais tem que se aproximar desse setor empresarial, né? Quebrar essa barreira, esse muro que existia antes.
Até porque as coisas estão mudando tão rapidamente, Eduardo, que se as universidades não mudarem o seu modo de pensar e perceberem que eles precisam cada vez mais estar junto com o mercado de trabalho, eles vão ficar atrasados. E aí alguém fala assim, puxa, mas eu invisto na minha mão de obra, vem meu concorrente e rouba de mim, faz parte do jogo. No fundo, você está também contribuindo com a formação para o Brasil. Sim. E é assim que as coisas funcionam. Hoje você perdeu um funcionário, amanhã você ganha outro e a vida continua. Agora, é uma grande ilusão as empresas acharem que elas não vão precisar treinar. Vão precisar treinar e aí não é gastar, é investir mesmo em treinamento. Encarar isso mais como investimento e menos como um custo. Se a gente olhar para o ESG, ela está atuando dentro do S. Sem dúvida. Isso, é verdade. Isso, É verdade. A educação inclusiva é um dos pontos. Dos pilares. É super importante. Muito bem, Luiz. Última pergunta aqui. O que você tem lido? As obras, livros, séries que você tem assistido? Para deixar aqui. Eu tô numa fase muito economia. Tô numa fase muito economia porque, na verdade, eu tô em duas fases. Uma economia, então assim, surge séries, por exemplo. Não sei se vocês assistiram a série que explica a pirâmide do Madoff. Lembra o caso do... Eu vi isso aí. É muito legal, né? Porque assim, tudo bem que tem um pouco de romantismo ali, mas é muito legal você entender como eles iam criando a pirâmide, enganando um monte de gente. E gente da pesada, né? Assim, a família não sabia, muitas vezes. Um ou outro filho que estava ali... Até filhos dentro do negócio desconheciam o tamanho da encrenca. E a hora que aquilo rui... Assim, a gente até comentou sobre isso, né? A reação da esposa... Tipo assim, aquilo era tudo uma ilusão, aquilo não existia. É muito louco isso, né? Mostra um pouco a ganância do ser humano, tal. Então, assim, eu tenho assistido muitas séries ligadas a assuntos econômicos que eu gosto muito, né? Uma coisa que eu gosto muito. E a parte de livro, eu tô num momento que, assim, uma coisa boa, das poucas coisas boas que a pandemia trouxe pra minha vida pessoal foi que eu aprendi um esporte novo, foi o tênis. Nunca tinha pego numa raquete na minha vida. Fica um convite aí, ó. Eu brinco que eu peguei uma raquete de tênis pela primeira vez com 43 anos de idade. Por que o tênis? Porque foi o primeiro esporte a ser liberado, que ele não tinha contato. Então os clubes fecharam. Quando reabriram, os esportes coletivos ficaram no segundo plano. E aí meu filho, eu coloquei ele no tênis, tinha que fazer algum esporte. Eu falei, vou aprender. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu falei, se eu não aprender agora, quando ele for adolescente, eu não vou conseguir jogar com ele. Eu aprendi, foi paixão à primeira vista, e aí eu tô lendo o livro do Federer, né? Que legal, é, claro, uma referência no esporte. Claro. É um livro fantástico, porque conta não só a história de vida do Federer, por tabela, o livro tem que falar dos outros grandes ídolos da geração dele, que é o Nadal e o Djokovic, né? Mas mais do que isso, fala muito sobre gestão de carreira, sobre como os pais tiveram que lidar com o jovem, com o adolescente. Passagens curiosas, tipo assim, ele jogava bem futebol. E para um suíço jogar bem, o futebol é um caminho fácil. Ao contrário do Brasil, que a concorrência é muito grande, na Suíça é fácil. E ele teve que decidir, em algum momento, se iria para o tênis ou ia para o futebol, e essa decisão foi com 12 anos de idade que ele toma a decisão. Então, isso é um livro, para quem gosta de tênis, é um livro apaixonante, eu recomendo. Sensacional, a gente gosta. Traz muita estratégia, né? Muito. A gente aprende muito nos negócios com o esporte, de forma geral. O xadrez, todos os jogos, né? Sim, sem dúvida. Se aplicados... E o tênis tem uma questão mental, assim como o xadrez, muito grande, né? É um jogo mental. Não, e de tempo de bola, né? É muito legal. Eu vou te convidar qualquer dia para vir dar uma aula para uma turma aqui da Board Academy, que está precisando de umas aulas. Boa. Muito bem, Luiz, queria te agradecer então por esse super papo que a gente teve aqui, espetacular. Certamente a gente poderia ficar aqui algumas horas te ouvindo. Certamente voltaremos com você aqui, né? Será um prazer. Porque a economia sempre tem novidade, então já fica aqui o convite para que você possa voltar. E queria então palavras finais, Simonato, Eduardo. Olha, eu vou guardar a palavra educação. Educação. Eu acho que o Luiz bateu bastante nessa tecla. A necessidade, independente da sua idade, o jovem, o universitário e o empresário, a necessidade do tal do lifelong learning, né? Do continuar aprendendo, evoluindo. Não é porque eu montei um negócio, não é porque o meu negócio está aí perpetuando os últimos 30, 40 anos que vai continuar dando certo para frente. A fórmula de ontem não é a mesma que vai levar meu negócio daqui por diante. Então, a educação continuada é a palavra que eu fico hoje. Legal. Edu, algum ponto aí? Sim, eu acho... primeiro agradecer, é claro, foi um prazer muito grande.
esse bate-papo aí, muito interessante, e que traz muita luz sobre muita coisa que a gente está sempre discutindo, Sim. conversando, né, a respeito. E de novo também, o que o Farias falou, acho que em breve nós vamos estar falando de novo aí, à luz dos desenvolvimentos, né? Esse tema não acaba nunca, né? Não acaba nunca, é uma delícia, é muito bom. Luiz, palavras finais aí. Bom, primeiro agradecer a honra do convite, Farias, Eduardo, Simonato, a todos que nos acompanharam, foi um prazer. Também aprendi muito com vocês hoje e espero revê-los em breve, porque os assuntos mudam e vai ser até curioso numa próxima oportunidade a gente comparar o quanto o Brasil mudou ou não, né, Isso. em relação ao cenário atual. Que mude para melhor, né? Com sempre. certeza. Muito Eu bem. sempre otimista e achando que o Brasil tem muitas oportunidades, Sim. basta a gente querer enxergá-las e aproveitá-las. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal, esse foi o Luiz que trouxe pra gente aqui uma história espetacular, sensacional, como eu falo sempre. E eu aprendi, reforcei que a educação muda o futuro das pessoas e principalmente dos negócios, né? Então, se você gostou desse episódio, considere aí se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, obviamente, e compartilhar esse episódio, tá bom? Tchau, tchau, e a gente se encontra então semana que vem.